Olá, oi, a Roberta. Olá, boa tarde. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Tá dando pra me ouvir? Vocês me ouvem? Olá. Oi. A Tessa tá chegando já. Ver se vai dar certo. Funcionou? Ah, eu não tô conseguindo chamar a Tessa. Aparece mensagem pra mim que a Tessa, que você não pode participar, professora. Eu não sei o que tá acontecendo. Oi. Sim, e eu tô tentando te convidar e aparece uma mensagem que eu não posso. Eu clico para fazer a transmissão ao vivo e aparece a mensagem: Tessa não pode participar. Eu não sei por quê. Alguém tem alguma sugestão? Tessa, você segue o perfil das filósofas? Eu acho que segue. Mas faz alguma diferença, Roberto? Sei. Tessa, você tá pelo telefone? Porque eu acho que só pode fazer pelo telefone a live. Eu acho que pelo computador não funciona. Ou se você puder sair e entrar novamente. Eu acho que agora vai. Foi. Ai, nossa, computador. Sim, Tá meio embaçado, né? A tá um imagem. pouquinho. Tá um Peraí, eu vou. pouquinho, Desculpa, gente. Eu vou mas tá tentar. bom. O sinal tá ótimo. Tá, pronto. Tá ótimo agora. Bom, boa tarde, professora. Tudo bom? Queria começar te agradecendo, né, por ter aceitado o nosso convite de fazer essa live hoje aqui no Filósofas na Rede. Filósofas na Rede, para quem não conhece, né, é um grupo de mulheres que se reuniram aí nesse momento da pandemia
para expor trabalhos de mulheres da filosofia, e a partir de um dado momento a gente também explodiu essa bolha e passou a convidar mulheres de outras áreas. E é um projeto muito bacana, um projeto de acolhimento, que eu faço parte com outras muitas colegas maravilhosas que têm feito lives aí durante toda a semana. E hoje a nossa convidada é a professora Tessa Lacerda, com o tema Caminhos entre a Filosofia, Gênero e Feminismo. Agradeço mais uma vez e queria te pedir para você se apresentar, Tessa, que a gente tem o costume de pedir para que as convidadas se apresentem. Oi, Maria Helena, eu é que agradeço esse convite. Eu acho que esse espaço é super importante nesse momento, né, que a gente está vivendo. Eu acho que essa rede que vocês criaram, a gente estava até conversando um pouquinho nos dias anteriores, você estava me contando um pouco a história, né? Eu acho que é um espaço realmente muito importante nesse momento para todas nós, né? Então, eu agradeço muito esse convite. Bom, faço assim uma apresentação geral. Tá. Sim, Então, como você quiser. bom, eu sou a Tessa, eu sou professora do Departamento de Filosofia da USP. Eu fiz toda a minha formação na USP, né, desde a graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e sou professora lá desde 2008. A minha especialidade é filosofia moderna, filosofia do século XVII, e eu fiz trabalho sempre sobre, pesquisei bastante a filosofia de Leibniz. Então, era esse o meu campo de trabalho, basicamente, né? De uns anos para cá, muito por causa das alunas e dos alunos, porque o Departamento de Filosofia da USP tem uma composição, digamos assim, meio desigual em termos de no corpo docente, né? Então, atualmente nós somos 2 mulheres na ativa e 33 homens na ativa. E a gente precisa entender que o Departamento de Filosofia da USP teve, ao longo de toda a sua história, 13 mulheres professoras. Nós temos atualmente 33 homens na ativa. Então, diante desse quadro, muitas alunas, e isso foi um movimento mesmo das alunas, sobretudo do primeiro e do segundo ano, inicialmente, elas começaram a me chamar para falar sobre o fato de ser uma das únicas mulheres, né, a dar aula no Departamento de Filosofia da USP. Bom, eu preciso dizer que não é, digamos assim, aspas, muitas aspas, privilégio do Departamento de Filosofia da USP, né? Isso é uma questão global. Na filosofia sempre tem mais professores homens do que professoras mulheres. Mas, inclusive, tem a pesquisa da professora Carolina Araújo, do Rio, que justamente mostra um pouco esse funil que acontece na carreira na filosofia, né? Particularmente ela estuda no Brasil, mas isso é uma coisa geral, né? Mundial. Agora, é claro que ter apenas 2 mulheres em um corpo docente de 35 pessoas realmente é um caso particular, né? É um caso especial, né? E muito por isso, então, as alunas começaram a me chamar para falar sobre isso. E diante desse chamamento, vamos dizer assim, desse convite insistente delas, eu fui sendo obrigada a me posicionar, né? E muito por isso também é que eu fui começar a ler textos feministas. Inclusive, uma das minhas alunas, uma aluna trans, um dia chegou a me dizer claramente para eu fazer outros cursos, além dos cursos sobre Leibniz, né? E então eu resolvi, topei isso e resolvi fazer meio assim, aspas, né? Meio na louca, porque não é meu campo de pesquisa, um curso na graduação sobre feminismos, né? E nós, nesse curso, foi uma experiência maravilhosa, assim, e eu quis testar uma maneira nova, inclusive,
um método didático, fiz uma experiência didática com as alunas e alunos, né? Então, coisas assim, aparentemente insignificantes, como em vez de ficar no palquinho, né? Quando você tem uma turma muito grande, uma sala enorme, tem um púlpitozinho, né? Em vez de eu sentar lá, eu sentava embaixo com as alunas e alunos, e não todos eles de frente para mim, né? A gente começou a fazer uma discussão em roda. E assim todos podiam ver o rosto de todos. Eu via todos e todos se viam também, né? Então, eu tenho um problema que eu tenho uma dificuldade enorme de gravar nome. Isso é geral, mas eu fiz um esforço tremendo para falar o nome das pessoas. A gente, inclusive, inicialmente, eu escrevi os nomes para poder tentar lembrar, né? Então, para a gente criar um outro tipo de ambiente dentro da sala de aula. Porque, inclusive, a gente estava lendo juntos e juntas, né? Aqueles textos. Eu não sou uma especialista em feminismos, né? Mas eu fui ler com as alunas e alunos. Então, foi uma experiência muito interessante e que foi muito rica, assim. Eu acho que para as alunas, né, e alunos, eu tive umas respostas, assim, ao final do curso, na última aula, nós fizemos uma avaliação e realmente foi algo, assim, que as pessoas gostaram muito. E depois disso eu passei a fazer, a pensar essa maneira de trabalhar em outros cursos, inclusive no curso de Moderna 1, que são cursos que eu dou, né, filosofia do século XVII. Então, a gente começou a trabalhar dessa maneira em que há uma participação muito mais efetiva do corpo discente. Então, eu sou, digamos assim, eu oriento a discussão que é feita coletivamente. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito interessante. Depois desse curso, já vou terminar essa apresentação, só para falar um pouquinho sobre essa coisa dos feminismos, né? Depois desse primeiro curso na graduação, eu fiz um curso na pós-graduação de feminismos, e aí uma outra aluna, né, eu estou falando das alunas e alunos, porque eu acho que grande parte dessa minha ida para esse tema novo dos feminismos tem a ver com essa demanda das alunas e dos alunos, desse diálogo que eu estabeleço, que eu tenho com eles e elas, né? Então, uma outra aluna sugeriu, o curso foi ótimo, tinha gente de várias áreas, não só da filosofia, ciência política, literatura comparada, etc. Da ECA, né, do pessoal de cinema e tal. Foi um curso também muito interessante, mais profundo, que era na pós-graduação, e uma das alunas sugeriu que a gente fizesse um grupo de estudos sobre feminismos. E nós fizemos. E agora eu, então, coordeno um grupo de estudos sobre feminismos, que se chama NOS, né? Grupo de estudos sobre feminismos. E estou aí, fui para essa área, né? E estou agora tentando também conciliar um pouco as aulas, nas aulas de filosofia moderna, o tema do feminismo, né? Eu acho que a gente tem um trabalho longuíssimo aí de inserção na bibliografia, nas aulas, de textos de mulheres, né? E textos feministas também. Então, é um pouco isso. Assim, uma apresentação meio gigante, mas é um pouco isso. Não, maravilhosa. E detalhista, como eu gosto. Você já percebeu. Que bom. Mas da tua apresentação, assim, o que é, claro, muito marcante, né? Essa questão da representatividade das mulheres na USP, que é assustador. Assim, eu venho da UERJ, que é um ponto fora da curva no sentido quantitativo, né? Na minha graduação, que começou em 2008, quando você estava começando a dar aula, eu estava começando na filosofia. Já tinha um número próximo, provavelmente, porque eu tive bastante professoras mulheres na filosofia, professora Dirce, Rosa, Vera, Carla Chidiac, enfim, várias professoras que também já compõem o corpo docente da UERJ, né? Mas a USP, de fato, assusta, né? Porque 2020 é isso que você está colocando. A gente tem um corpo discente diferente.
né, que chega com demandas, chega com questões, chega com problematizações de um Brasil 2020, né? E eu imagino que essa mudança você tenha conseguido perceber ao longo do tempo. Como é que foi para você, assim, perceber, né, essa diferença no curso? Tanto na questão dos alunos, né? Os alunos que entram pela questão de gênero, pela questão de raça. Não sei como é a política de cotas na USP. Como eu falei, né, por vir da UERJ, né, a política de cotas ela não é nada recente para a gente, né? E isso fica muito claro no corpo docente da UERJ. Ele é muito heterogêneo, é muito bacana, né? Mas a USP, de fato, eu não conheço. Então, eu queria ouvir de você. Qual foi a diferença que você sentiu de 2008 para cá, tanto no corpo discente quanto no corpo docente, se teve ou não, né? Como você colocou, eu acredito que não muito, mas também e nos conteúdos dos cursos lecionados, né? Não só no seu programa de curso, mas também nos outros cursos da filosofia e de cursos próximos, né? Das ciências humanas. Bom, eu acho assim, a primeira coisa, de fato, há uma mudança, assim, como eu estou na USP desde o início da minha graduação, né, eu posso falar assim, desde antes de 2008, né, a gente tinha um número mais equilibrado de alunas e alunos. E isso, de fato, a pesquisa da professora Carolina Araújo reflete isso, né, reflete sobre isso. Isso, de fato, aconteceu na USP. Houve uma diminuição da entrada de mulheres na graduação da USP. Hoje, atualmente, é cerca apenas de um quarto, no máximo um terço do corpo discente é de alunas, né? Então, a grande maioria é de alunos. A USP é a maior universidade do Brasil, mas foi a última a adotar cotas. A última universidade pública a adotar cotas. Então, a gente tem certamente tem uma diferença em relação às outras universidades públicas, eu imagino, né? A gente, ao longo de todo... Eu não quero aqui, digamos assim, falar mal do Departamento de Filosofia da USP, não é isso. Nós estamos trabalhando para mudar isso. Mas, ao longo de toda a história desse departamento, a gente teve apenas um professor negro, por exemplo. Então, entre os alunos e alunas também, a maioria de alunos não negros, né? Então, de fato, a gente tem muitas questões aí para enfrentar, né? Porque não só a USP, ela tem ela não reflete a nossa sociedade no seu corpo discente, né? Nem no docente, né? Afinal, a gente só tem 2 mulheres para 33 homens. Como aconteceu esse fenômeno, que não é só do Departamento de Filosofia da USP, mas esse fenômeno de diminuição da entrada de mulheres e dessa dificuldade das mulheres irem se mantendo na carreira acadêmica, né? Eu acho que a gente tem mudanças, já tem algumas mudanças, né? Por exemplo, quando eu estava fazendo pós-graduação, eu tinha bolsa e se eu tirasse licença maternidade, a bolsa era suspensa. Eu tive 3 filhos, né? Então, eu não tirava licença maternidade, porque eu não podia ficar sem o valor da bolsa. Isso já mudou hoje. Já é possível as alunas que engravidam terem um tempo de licença, amplia o tempo da pesquisa e não fica sem a bolsa. Mas tem muita coisa para fazer ainda, muita mesmo. Então, eu acho que a gente está começando, assim, eu acho que tem outra coisa que é uma mudança enorme, assim, eu acho que essa geração atual de alunas e alunos é uma geração que já cresceu num país em que várias lutas por direito tinham começado a ser bem-sucedidas, né? Lutas de décadas que começaram a refletir por exemplo, na criação de ministérios, na Secretaria das Mulheres, em leis, né? Então, certas demandas da sociedade
Agora a gente está num momento péssimo de retrocesso, né? Mas a gente avançou muito em 30 anos e essa geração que agora está como estudante não vai, me parece, não vai voltar atrás. Então, denuncia certas opressões que eu, por exemplo, enquanto era aluna, sequer percebia, né? Então, eu acho que isso também é uma enorme mudança. Eu acho que é uma mudança derivada de um processo longo de lutas por, democráticas e por liberdade política, que tem já alguns efeitos, né? Eu acho que, por exemplo, a questão de gênero, né? Eu espero que a gente não volte atrás, né? Atualmente existem já alunas e alunos trans no corpo discente da USP. Isso não existia quando eu estava na graduação. E essas pessoas têm o direito de usar o seu nome social, né? Então, são conquistas que eu acho que não vão, mesmo com essa reação que a gente está vivendo no Brasil, mas não só no Brasil, né, essa reação conservadora, eu acho que essas conquistas a gente as pessoas não vão ficar quietas se elas forem atacadas, né? Então, eu acho que como mudança eu destacaria isso. Eu acho que tem um corpo discente que está muito atento e que cresceu num país em que essas lutas por direitos tinham já resultados concretos, né? Mesmo que pequenos. Sim, com certeza. E a gente teve uma pergunta aqui da Luciana Lima Fernandes, perguntando sobre o seu curso de filosofia moderna, se você inclui filósofas, mulheres, nas ementas, né, dos cursos de filosofia moderna. Pois é. Aí é um quarto capítulo desse papel que as alunas e alunos tiveram nesse meu percurso da filosofia moderna para temas feministas, né? No ano passado, em 2019, a Catarina, que é uma pós-doutoranda da UERJ, agora eu estou na dúvida. Da UERJ. Ela lançou, na verdade, antes disso, né? Como ela diz, ela lançou uma garrafinha, jogou uma garrafinha no mar das redes sociais e sugeriu que nós fizéssemos um congresso sobre mulheres na filosofia moderna. Foi uma coisa muito importante porque eu tomei contato, graças a esse evento, com pesquisas de historiadoras da filosofia que já têm um trabalho de décadas, né, como Lisa Shapiro, Sarah Hutton, que eu não tinha contato, assim, claro que eu sabia, mas nunca tinha me dedicado a ler, a estudar, né? Então, existe um movimento que não é, enfim, a Ruth Hagen-Gruber também, de Paderborn, né? Então, existe um movimento já na Europa, no Canadá, etc., no hemisfério norte, de inscrever mulheres no cânone filosófico, né? Eu, então, topei esse desafio da Catarina e fui mais cheia de muitas questões, na verdade. Então, a minha fala lá foi, inclusive, isso, né? Porque a filósofa, ou a pensadora que eu deveria apresentar é a Sophie Charlotte, que foi uma correspondente muito assídua de Leibniz, que, enfim, acho que ela pensou em Sophie Charlotte para mim por causa disso. Mas ela era rainha da Prússia. E quando ela morreu, jovem, assim, com 36 anos, o rei, como era costume, queimou as cartas dela. Então, isso era costume, sobretudo se eram mulheres proeminentes, né? Porque podia, enfim, ter segredos da corte, etc. Então, a gente tem pouquíssima coisa da Sophie Charlotte. E eu fui, então, cheia de questões para esse congresso e foi muito interessante, porque eu vi uma outra maneira de pensar a história da filosofia ali, né? E isso foi em junho, faz exatamente um ano, em junho de 2019. Bom,
No início deste ano, em 2020, então, eu fiz o meu programa de Moderna 1, em que era justamente, eu escolhi uma questão, que é a relação entre alma e corpo, que é uma questão clássica, né? É uma questão muito importante a partir, dentro do cânone filosófico, a partir do Descartes, mas que vem até os dias atuais na filosofia da mente, passa por todos os filósofos do século XX, Sartre, Merleau-Ponty, Bergson, etc. Né? Então, assim, é uma questão que está aí, é uma questão muito forte. Eu escolhi essa questão para trabalhar, primeiro, o diálogo. Aí sim a gente tem uma correspondência muito rica da Elizabeth, da Boêmia, com o Leibniz. Depois, tem uma cartinha do Leibniz para Elizabeth, da Boêmia, porque a Elizabeth, ela era tia da Sophie Charlotte. E aí, depois, o diálogo entre Leibniz e Sophie Charlotte, sempre ligado por essa questão da relação entre a alma e o corpo, né? E a crítica que Leibniz faz também a Descartes. Então, eu incluí isso. É claro que é muito importante e necessário, e eu estou fazendo isso, debater duas coisas nesse curso, né? Primeiro, a questão de classe. Quem eram essas mulheres? Essas mulheres eram mulheres da nobreza, né? Então a gente não pode esquecer que elas eram mulheres que estavam numa sociedade de corte, que elas tinham um papel, inclusive político, mesmo sendo mulheres, mesmo sem poder exercer o poder diretamente, a não ser que não casassem e não tivessem filhos. Sempre os homens, né? A primazia é dos homens, historicamente. Então, mas eram mulheres que recebiam uma educação, eram mulheres que tinham tutores, filósofos, matemáticos, estabeleciam diálogos, portanto, com esses homens, que tinham, enfim, que já são reconhecidos no cânone. Então, a gente não pode esquecer isso e também não pode esquecer as questões de gênero, né? E também o que é um texto filosófico. E aí, um pouco, uma reflexão de fundo nesse curso é a carta como um escrito filosófico por excelência, né? Porque existe, inclusive, tem uma historiadora, né, tem uma série de pesquisas das historiadoras dos anos 60 e 70 na França, inclusive ligadas a Foucault, que vão pensar sobre a história das mulheres, né? Então, Michelle Perrault, por exemplo, é uma delas. Mas Virginia Woolf também está pensando sobre isso de uma outra maneira, né? Então, tem uma reflexão das mulheres para pensar sobre as mulheres. E a Michelle Perrault mostra que as mulheres não eram só proibidas de frequentar a universidade, etc. Elas não tinham direito de escrever, não era socialmente aceitável que elas escrevessem outras coisas, senão cartas e diários íntimos. Claro que tem algumas que fogem disso, mas são raríssimos, né, os casos. Então, a gente dizer que a carta é uma escrita filosófica por excelência tem também uma importância por isso, né? Porque essas mulheres estavam escrevendo cartas, sobretudo. Sim, sim. A gente teve uma live aqui com a Carmel falando sobre essa questão das cartas, né, da importância das cartas para pensar a filosofia moderna dentro dessa reescritura do cânone, ou mesmo de uma possibilidade de repensar totalmente essa noção, né, de cânone na filosofia. Sim, sim. E como é importante, né, porque, por exemplo, tem mulheres que foram silenciadas, apagadas, tentativas de apagamento, né, como, por exemplo, queimar cartas, né, e ainda assim se ouve falar delas. Então, está muito marcada a questão da classe aí. Mas tem mulheres, por exemplo, como a Émilie du Châtelet, que escreveu ensaios, publicou tradução, e que é uma tradução usada até hoje na França. A tradução do Newton ainda é a tradução dela, né, usada na França, do Princípio de Newton. E como é que a gente explica isso, né? Que nesse momento tinha como que uma disputa, né, um debate entre a função desse feminino para essa sociedade, né? É isso que me encanta um pouco nesse aspecto dessa modernidade nascente, né? De como essas mulheres, é claro, com todos os seus privilégios, elas estavam ali, de algum modo, como uma exceção à regra que era colocada, né? A mulher colocada de fato como submissa, como um sexo a ser dominado pelo sexo mais forte, né? Isso dito pelas teorias
da filosofia natural, da filosofia médica precedente, mas que ainda reverberava. Mas como isso ainda é muito claro nessa disputa quando você coloca, né? Ela escrevia por cartas, a Carmel trouxe a informação pra gente que a Elizabeth não aceitou publicar depois essas cartas. Ela não quis. E tem toda uma polêmica. Pois é, tem toda uma polêmica. E aí, é claro, né? Quando traz para a contemporaneidade, o que fica? Configura ou não um pensamento filosófico? O que que é, né? O que que abarca isso esse chapéu que a gente chama de filosofia? Esse pensamento dessas mulheres é filosofia? E quando você coloca isso para pensar a questão do corpo, me interessa muito, né? Eu até tinha colocado para você que, é claro, essa tradição ela é muito marcada pelo Descartes, né? Essa heterogeneidade de pensar a separação, né, na substância da mente, do corpo, que uns defendem que ali está dado, então, que as mulheres poderiam pensar porque o sexo, a mente não tem sexo, né? A mente não independe se é masculino ou feminino. No entanto, as mulheres não eram convidadas a esse exercício do pensamento. Eu queria que você explorasse um pouco mais essa questão, já que não aconteceu o curso, né? De repente você Não, na falar um verdade, pouco mais eu disso. fiquei fazendo os encontros, eu ainda estou fazendo os encontros virtuais, eu sempre falo para eles, é um paliativo do paliativo, não é aula, isso não é aula, mas a gente faz os encontros virtuais, a gente já teve 15 encontros e vai ter mais 2 ainda, e finalizando. Então, na verdade, Oficiais? oficiais, Oficiais da... oficiais. A USP É porque manteve. aqui no Rio ainda não... Ah, sim, a USP A USP manteve. Aqui no Rio manteve. ainda não liberou. Manteve o semestre, então a gente teve que fazer, foi uma coisa meio louca, uma correria, então, mas eu estou fazendo, inclusive em 2 horários, porque eu tinha uma turma tarde e uma noite, e o pessoal da noite não quis, seria mais fácil para mim, né, juntar todo mundo, Sim. mas não, eles quiseram manter os horários, então a gente manteve. No começo eu dava quase 4 horas de aula, como seria na sala de aula presencial, mas estava todo mundo ficando, particularmente eu, né, ficando assim, mortos de cansaço, e aí a gente então mudou o esquema, são 2 horas, mas a gente está tentando, nesse paliativo do paliativo, reproduzir, então a gente está fazendo essa discussão, né? Agora, eu queria Bacana. falar assim, só um parêntese sobre a Emily de Châtelet. Não é só que as mulheres não eram convidadas a isso, elas eram proibidas. E depois a historiografia relegou essas mulheres a um lugar muito ruim, vamos dizer assim. Não deixou essas mulheres estarem na história da filosofia, né? Então tem toda uma disputa historiográfica, por exemplo, em torno da Emily de Châtelet. Enfim, a Sociedade Leibniz faz um congresso a cada 5 anos e tem, inclusive, um dos grupos de trabalho sobre a Emily de Châtelet. Por quê? Porque nas instituições de física, que é um manual que ela escreveu sobre a física do 17, em que ela trabalha todo mundo, assim, ela diz que escreveu pensando no filho dela, num dos filhos dela, mas ela fala de Kepler, Huygens, Galileu, Newton, né? E os primeiros capítulos são sobre Leibniz, porque ela fundamenta a física na metafísica do Leibniz. Então, ela fundamenta toda a explicação nesse livro, e a gente não tem esse livro traduzido no Brasil, né? Sequer tem na biblioteca da USP. Então, eu consegui imprimir da internet. Mas, então, mesmo ela sendo reconhecida. E o que Emily de Châtelet, por exemplo, fazia, né? Como que é essa disputa historiográfica em torno da figura dela? Ela era uma pensadora, isso é óbvio, né? Então, quando ela participa de um concurso com a dissertação sobre o fogo para a Academia de Ciências, e ela ganha um prêmio, ela participa com nome falso, etc., né? O que se faz para denegrir a imagem dela? Ela foi classificada, isso o pessoal que está estudando Emily Châtelet lá na Sociedade Leibniz mostrou muito bem, como a amante do Voltaire. Então, eles tiveram, de fato, uma relação afetiva enorme, e a gente, longa. Voltaire ia estudar, trabalhar na casa dela de campo, onde ela construiu um laboratório, mas dizer que ela é amante do Voltaire é algo que é para diminuir o trabalho intelectual dela, né? Então, por que não Voltaire é amante da Emily de Châtelet, então, né?
Então, eu acho que tem uma disputa aí historiográfica também, eu acho que é isso que a gente precisa, que está sendo feito, e que eu me sinto assim no dever de fazer, não apenas incluir livros e autoras nas minhas bibliografias, né, contemporâneas e não contemporâneas, mas também dizer claramente isso para os alunos e alunas. Então, no último encontro virtual, quinta-feira agora, um dos alunos falou, por que as mulheres não escreviam? Porque elas não podiam? Porque elas não queriam? Quer dizer, claro que não, né? Então, você tem Elas, inclusive, escreviam. A questão é o que era feito desses escritos. Então, só Sim. uma anedota em relação a Emilia de Châtelet. Como ela era proibida de frequentar a universidade, ela se vestia de homem para ir no café encontrar o pessoal que saía da universidade para ter um debate, né, filosófico e científico, porque ela era proibida, enquanto mulher, de estar naquele espaço. Né? Se a gente for pensar que a Virginia Woolf escreve Um Teto Todo Seu no início do século XX, descrevendo o que ela ia falar, ela queria usar a biblioteca de uma universidade que só era frequentada por homens, e foi um negócio dificílimo, quer dizer, então, eu acho que a gente tem que pensar que as mulheres foram silenciadas, elas não só não eram convidadas, como elas foram apagadas, inclusive, dessa história, né? E essa questão, como incluir isso na questão do corpo, né? Eu acho que, com a questão do corpo, eu acho que tem uma coisa, e assim, nesse curso paliativo, vamos dizer assim, nesses encontros virtuais que eu tenho feito com os alunos de graduação sobre a relação entre a alma e o corpo, uma das coisas que eu tenho pensado com eles vamos pensar a tese da Lisa Shapiro sobre a correspondência da Elizabeth. Né? Então, a Elizabeth teria uma teoria materialista da alma. Por que que a Elizabeth tinha uma teoria materialista? Ou pelo menos ela tinha um cartesianismo mais empírico, como diz outras pensadoras francesas também mais recentes, né? Delphine Kolesnik-Antoine, por exemplo. Eu sou ruim de nome, gente. Mas por quê, né? Ela tinha, ela vai, se a gente for pegar a interpretação clássica dessa correspondência, ela vai se consultar com Descartes como se ele fosse um médico da alma, porque ela precisava lidar melhor com as paixões dela, com as paixões do corpo. Né? Mas não é só isso, né? Ela também fala, ao longo da correspondência, tem pequenas tiradas assim do tipo, você sabe a maldição de meu sexo que me impede de viajar para vê-lo. Não posso viajar. Ela não podia viajar sozinha, né? Mesmo hoje, se a gente for pensar, tem sérias limitações que as mulheres também sofrem ainda, né? Quer dizer, não estou nem falando da pandemia, estou pensando fora da pandemia, mas então ela fala disso. Então a questão do corpo físico para ela é muito presente. Mas se a gente for pensar que, além disso, ela, como uma pessoa que era da nobreza, né? E que esse corpo, não havia uma distinção entre público e privado, e que, portanto, esse corpo físico tem um aspecto político, né? Então, é claro que ela quer refletir, a reflexão dela é sobre o corpo, ou a gente poderia pensar, tem uma perspectiva, tem uma visão que é mais ligada ao corpo do que à mente. E dizendo para Descartes, olha, se realmente são duas substâncias radicalmente distintas, não vejo como isso pode, como a mente pode se comunicar com o corpo. É mais fácil, a Lisa Shapiro tem razão, ela de fato fala isso com todas as letras. É mais fácil para mim conceber a alma ou a mente como uma coisa material, do que dizer que é uma coisa imaterial que se comunica com uma coisa material. Então, mas tem todo um aspecto da relação do corpo físico dela, né, vamos dizer assim, dela como fazendo parte de um corpo político e esse papel que ela dá, então, às paixões e ao corpo, né? Então, acho que são muitos aspectos para a gente considerar aí. Sim, e as questões já eram colocadas dessa forma que hoje a gente lê em muitos textos, né, de feminismo, de uma forma generificada, né? Porque quando tem essa defesa de uma mente,
materializada, né, tá numa clara defesa da potência feminina, como era pensado, né, o sexo feminino, né, se o sexo feminino era dotado dessa materialidade, então se buscava por essa via, né, enobrecendo as virtudes femininas, né, para alcançar esse lugar. Então já é até estranho a gente não ter conseguido olhar com essa lente antes, né, para esses problemas, porque eles já estavam lá, né? Precisava apenas que a gente colocasse as questões de uma forma mais direta, eu acredito. Sim, E mas aí eu tem uma acho pergunta aqui, pode falar. um parêntese, eu acho que isso tem a ver também com a contemporaneidade, né? Com uma reflexão que é contemporânea. A gente nunca faz história, e nem história da filosofia, sem um olhar contemporâneo. Então, as questões e os problemas são gerados na contemporaneidade. E a gente olha para essa história a partir disso. Então, de fato, a gente tem uma demanda atual, quer dizer, estou aqui falando, mas assim, vamos dizer que a luta feminista já tem mais de século, né? Mas, de todo modo, tem uma demanda atual também para repensar a história da filosofia a partir disso, né? Sim, inclusive a Roberta Damasceno, que também é colega nossa aqui do Filósofas, ela pergunta se essa virada, né, esse olhar para essas questões de gênero e de feminismo na universidade, elas são frutos de movimentos políticos, né, de movimentos políticos externos à própria universidade, como a Primavera Árabe e, no nosso caso, acho que junho de 2013, enfim, Primavera das Mulheres. E se as pessoas teriam começado a pressionar o que ela colocou como pelas lutas identitárias. Bom, eu acho que sim, acho que em grande medida ultrapassa essa demanda tá para além da universidade, né? Eu acho que pensando no Brasil particularmente, a gente, como eu falei, eu acho que a gente nos 30 anos de governo democrático que a gente viveu até recentemente, a gente de fato teve aí mesmo que tenha sido de uma maneira tímida, vamos dizer assim, e que pudesse ser mais ousado todo esse movimento, a gente teve um reconhecimento também do Estado e das instituições dessas demandas, né? Foi se criando instrumentos, né, e leis, inclusive a lei do casamento homoafetivo, a lei Maria da Penha, uma série de instrumentos em que a gente vai e que são externos à universidade, né? A universidade é um microcosmos que deveria, de algum modo, refletir a sociedade em que ela está inserida. Por isso, eu acho que nós temos um longo caminho ainda na USP, né? Mas, de todo modo, está para além da universidade, com toda certeza, Roberta, né? Que comentou. Isso. Gente, eu fico falando o nome porque tem esse Mas tá para além da universidade, mas isso chega na universidade e é isso que eu queria destacar, né? Embora, por exemplo, no Departamento de Filosofia da USP a gente tenha grandes mulheres assim muito marcantes, como Gilda de Mello Souza e Marilena Chauí, só para falar dois nomes, e eu trabalho com a Marilena há décadas já. Ela nunca foi minha orientadora, mas eu trabalho diretamente com ela desde a graduação, no grupo de estudos, né? Mesmo a gente tendo essas mulheres que são muito marcantes, e no caso da Marilena, inclusive, com um papel político efetivo, concreto, né? Não apenas de dentro da universidade para fora, como ela faz, mas na política mesmo, apesar disso, eu acho que há digamos assim, uma efervescência social, e infelizmente a gente está vivendo um momento de reação a isso e de retrocesso, mas uma efervescência que vem da sociedade e desses jovens e dessas jovens, né? Então, eu acho que a juventude, de fato, cresceu num mundo com mais direitos e continua e quer manter esses direitos, né? Então, eu acho, sim, que tem algo que ultrapassa a universidade, que a universidade precisa dar conta. E isso reverbera muito, né? Eu até tinha mandado para você um texto seu que eu tinha lido, né? Um artigo seu sobre a professora, em homenagem, né, à professora Maria das Graças, um texto seu que tem por título Liberdade, Igualdade e Fraternidade, uma breve reflexão sobre as mulheres,
uma homenagem à professora Maria das Graças de Souza, e que você coloca de uma forma, analisando, é claro, o trabalho da professora Maria das Graças, mas fazendo essa comparação com o presente e com a própria filosofia, né? Uma análise de como a filosofia opera e de como os pesquisadores da filosofia eles vão direcionando seus trabalhos, né? E eu achei muito atento da sua parte, muito preciso, que quando você coloca que tem algum momento em que a filosofia chama por esse pensar político, né? E está muito claro que no momento que a gente vive, né, pelo menos desde aí de 2016, tá um pouco difícil fazer filosofia sem passar pela política, né? Eu venho da filosofia da ciência, enfim, mas eu também conheço filósofos da história e da estética, e que tem colocado em seus trabalhos uma marca muito forte, um peso muito forte dessa análise política, não de um modo, é claro, raso, muito pelo contrário, né, mas justamente em resposta a esse chamamento público, né, ao acontecimento, como você coloca, né, como você traz da Hannah Arendt e do Claude Lefort também. Queria que você falasse um pouco disso, se você vê como se a filosofia brasileira como um todo estivesse passando por esse momento, e não só o seu trabalho, como é que você pensa aí os rumos da filosofia brasileira nesse contexto? Eu acho que a gente está num momento assim interessante, né? Apesar de ser um momento muito grave e difícil, talvez por essa gravidade a gente precisa pensar, a gente está sendo chamada a pensar, né, sobre o acontecimento. A Maria das Graças falou isso, né? Tem momentos, por isso que eu falo isso nesse texto, tem momentos em que a filosofia é chamada, e ela está se referindo, estava se referindo em parte aos anos 60, a maio de 68, né? Mas eu não acho que é só este momento agora que a filosofia brasileira, então, vai começar a pensar, né? Claro, porque a gente tem, por exemplo, maio de 68, o que estava acontecendo no Brasil aqui? 64, 85 tem uma ditadura e os professores são chamados a pensar sobre isso também. E é um momento que é muito duro, muito difícil e que produz uma série de reflexões que são reflexões políticas importantes, né? Então, eu acho que a gente está, não é tipo como se fosse uma linha, o que eu estou querendo dizer é que não é um progresso linear e que agora nós chegamos no momento de pensar o país, né? Eu acho que houve uma Sim, reflexão sim. muito profunda nos anos de chumbo, né? Então, paradoxalmente, num momento mais difícil, houve uma reflexão profunda e muito séria, e as pessoas foram obrigadas a tomar uma posição, inclusive a descrição dos professores do Departamento de Filosofia da USP, bom, foi nesse período que, na história do Departamento de Filosofia da USP, há a mudança para o campus da cidade universitária. Antes a filosofia estava lá no centro de São Paulo, né, na Rua Maria Antônia, teve a Batalha da Maria Antônia, então a filosofia, com os estudantes do Mackenzie, inclusive com morte de estudante, de um estudante secundarista, que estava do lado da USP, então a filosofia ela estava sendo obrigada a pensar sobre aquele momento, e os professores narram, os professores que viveram isso, que foram meus professores, né, narram como eles escolhiam os temas dos cursos, e cada um do seu jeito, né, para se posicionar contra a ditadura. Então, inclusive, como lidar com os alunos na sala de aula também, né? Então, eu acho que a gente teve outros momentos cruciais aí, mas eu acho que sim, a gente está num momento, e nesse caso, eu acho que é particularmente um levante feminista, um levante das mulheres, das alunas e das professoras, né? Eu acho que a gente está numa reflexão muito grande, muito ampla sobre os feminismos. Eu acho que isso não é exclusividade da universidade, né, de novo. Eu acho, por exemplo, para ligar um pouco essas questões do feminismo e da ditadura, eu vou dar como exemplo os panuelos verdes da Argentina. Porque eu acho que na Argentina tem uma tradição de reflexão social sobre questões políticas que aqui no Brasil a gente
fica o tempo todo tentando estabelecer. Então, a gente tem figuras que refletem, mas a gente tem momentos específicos em que isso aparece, mas você não tem essa continuidade como eu vejo lá, né? Então, essas jovens feministas que com os lenços verdes, né? O lenço verde, dentro desse lenço verde, o que está pintado? O lenço das mães da Praça de Maio. Então, elas se colocam como herdeiras das avós agora já, né? Abuelas da Praça de Maio, dessas mulheres que nunca deixaram de buscar seus filhos e netos mortos ou sequestrados pela ditadura na Argentina. Então, há uma relação entre esses movimentos. O movimento feminista, e elas pensa na onda verde que tomou a Argentina, né, quando tentaram estabelecer a lei que permitiu o aborto, né, e como essas meninas, que são meninas, muitas delas, bem novinhas mesmo, se colocam como herdeiras das avós e das mães da Praça de Maio. Então, um movimento que constitui não apenas uma memória, mas de fato faz uma história ali desses temas, né? Então, eu acho que a gente está sendo chamada, particularmente, estamos sendo chamadas, né? Eu acho que há uma efervescência aí, e eu sinto muito isso a partir das estudantes, né? E eu entrei nisso, inclusive comecei dizendo isso, fui chamada pelas minhas alunas, né? De todas as vezes eu fui chamada por alunas para tomar uma posição. Oi? Desculpa. Travou um pouquinho. Acho que voltou. Voltou? Tá. Voltou? Pode falar. Voltou? Tá. Inclusive, Voltou. não apenas a reflexão sobre os feminismos, mas muito da reflexão que eu tenho também sobre a ditadura brasileira, que eu tenho por questões pessoais, mas que eu acho que não devem ser só pessoais, também foram os alunos e alunas que começaram a me convidar, isso antes das questões feministas, a falar sobre isso, né? Então, eu acho que, de fato, a juventude tem um papel na minha vida, assim, os meus alunos e alunas são tudo. Então... Eu também gosto bastante da sala de aula e dessa troca, né? Desse fluxo de ideias que é proporcionado por esse contato, né? Que na verdade é um contato entre gerações, né? Intergeracional. E é importante quando você coloca em como a faculdade foi chamada a pensar a política nesse período difícil, né? Do período da ditadura, e como logo em seguida teve também todo um processo histórico numa tentativa de apagamento desse momento, né? Que o Brasil teve, enfim, e que reverbera até hoje no atual governo. Eu acho que também muito por isso, né, que esse chamado ele se volte novamente pelos alunos. E aí a gente tem uma outra pergunta aqui da Mari Lucy, acho que dá tempo, a gente tem 5 minutos, mas eu acho que dá. Como combater a certeza dos filósofos homens de que eles são superiores na capacidade de reflexão? É um trabalho longuíssimo que a gente tem que fazer. Enfim, eu não gosto muito desse ditado, mas dizem que a gente tem que cuidar dos meninos, né? Para que eles cresçam como homens feministas. Então, é muito na sala de aula, eu acho, porque eu não vou mudar a cabeça dos meus professores, né? E eu tenho professores, agora, ou dos meus colegas, né? Talvez eles vão precisar prestar atenção nas alunas aí. A gente marca uma posição ali, né? Mas é muito na sala de aula, na relação entre alunas e alunos, que a gente percebe que, de fato, os homens falam em cima das mulheres, e aí você defende as mulheres, e você fala, peraí, ela tá falando. Então, são muito coisas, assim, dentro do exercício ali de diálogo, que é a aula, que eu acho que a gente pode ir garantindo isso, né? Então, sempre destacar as mulheres, não só na história da filosofia, mas no pensamento feminista e também dentro da sala de aula e para fora, na medida do possível, para fora da sala de aula. Mas mostrando para os homens o quanto essas mulheres, né? Eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo, que é o trabalho aparentemente de formiguinha, ele vai dando resultados, né?
Mas que é uma coisa que a gente não pode parar nunca. A luta não acaba nunca, né? A luta continua. Essa frase, a luta continua, eu acho que é a luta contínua, continua. A gente não pode parar nunca. Sim, e a gente está cada vez mais percebendo que a luta não para nunca, né? Que os direitos eles são cada vez mais atacados, então a gente não pode em nenhum momento baixar a guarda. E que os homens aprendam, que a gente então tá aprendendo isso, né? Tessa, eu queria que você. A gente está se encaminhando mesmo para os minutos finais da live, a gente tem mais 4 minutinhos. Eu queria que você colocasse o que talvez tenha ficado, o que você gostaria de falar, a gente não tocou. E te agradecer mais uma vez por estar aqui, e é isso. Bom, eu só queria então falar assim, uma coisa que a Bell Hooks fala, que é uma feminista negra dos Estados Unidos, né? Que o feminismo ele não é contra os homens. Ele é um pensamento libertador para todos, homens e mulheres, né? Então eu acho essa coisa de fato para mim na minha vida pessoal, assim, eu acho que foi um processo de libertação entrar na discussão desses temas e mudou inteiramente a minha maneira, inclusive, de ler outros temas da filosofia, né? Então, e de pensar a história da filosofia. Então, eu queria destacar isso, queria agradecer muito. Eu acho que as mulheres são guerreiras, né? E eu acho que essa rede é um exemplo disso, né? O quanto a gente... os homens têm muito a aprender com as mulheres, né? E eu acho que se eles pararem de achar que eles precisam ser superiores, e claro que individualmente muitos homens já fazem isso, mas eu estou pensando numa questão coletiva, social, e que a gente vai demandar muita Estrutural, técnica né? daí, Sim. quando a gente conseguir de fato ter uma relação igualitária, né, sem por isso apagar as diferenças entre as pessoas, eu acho que a gente, enfim, acho que o feminismo é uma boa entrada para a gente começar esse processo. Mas Mudar as obrigada pelo estruturas, convite, né? gostei muito, e parabéns pela rede de filósofas na rede. Muito legal vocês. Olha, eu que agradeço de verdade, foi maravilhoso estar com você aqui. A gente admira muito seu trabalho e é muito bom saber que tem gente tentando, né, acabar com esse processo na academia enfim, de um apagamento histórico de mulheres, né? Tem gente que está preocupado com isso e também de ensinar a todos, né, não só às mulheres, mas aos homens, como foi colocado, que nós estamos na história da filosofia há muito tempo e não pretendemos sair. Então, obrigada, professora. Obrigada a você. E a todos vocês. Quem puder, Obrigada. segue aí que a gente vai continuar com as lives durante a semana. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.